Boa tarde, amados alunos da Escola Bíblica Sem Fronteiras. Que bom estar com você mais uma vez. E eu quero convidar você, antes de nós começarmos a aula, vamos convidar o amado Espírito Santo para nos trazer essa unção para entender, né? E unção para ensinar. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai de todo o nosso coração, nós estamos aqui para mais uma aula e queremos pedir e te dar toda a liberdade, seja o Senhor, seja aquele que nos revela, e enquanto nós ouvimos, transforma, cura, opera o teu querer e o teu realizar, no nome de Jesus. Amém. Na aula número 9, nós falamos então sobre o batismo de Jesus, né? Nós encerramos o capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4 de Mateus, né? A tentação do rei, ou o teste do rei. Vamos lembrar que o Evangelho de Mateus é um evangelho que fala do reino, ou seja, não é o evangelho que fala de salvação. O evangelho do reino pressupõe-se que as pessoas já são salvas, né? Então, o evangelho de João traz a revelação de Jesus como Salvador, mas o evangelho de Mateus traz a revelação de Jesus como Rei, né? Então, hoje nós vamos falar dessa tentação. Veja, uma vez que nós fomos ungidos, como foi Jesus no batismo, né? Agora nós seremos testados. Todos nós seremos testados, né? Muito coincidentemente, nós estamos vivendo um tempo onde temos sido testados. Nossa fé tem sido colocada à prova nesse tempo de pandemia, né? E hoje nós vamos falar sobre uma coisa é sermos cheios do Espírito, outra coisa é termos a autoridade de Deus. Vamos ver esses dois aspectos, né? Então veja, porque há muitas pessoas que são cheias do Espírito, mas elas não têm autoridade, né? Por quê? Porque quando foram testadas, elas foram reprovadas. Então é muito importante que você discina o tempo que você está vivendo e deseje ser aprovado por Deus, né? Nesse teste, nesse treinamento que nós estamos vivendo. Então vamos abrir Lucas, o Evangelho de Lucas 4:1, antes de entrarmos em Mateus, é um contemporâneo, né? Escreveu sobre outra ótica, e vamos ver o que ele diz. Lucas 4, versículo 1 diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado ao diabo. Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo de Deus. Depois de ser tentado no deserto e de ter vencido a tentação, se você for lá em Lucas 4, versículo 14, está escrito assim: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Como é que Jesus voltou para a Galileia depois de ter ido ao deserto? Ele voltou no poder do Espírito. Ou seja, uma coisa é ser cheio, outra coisa é ter o poder do Espírito Santo. Então, nós somos cheios para sermos capacitados a passar no teste, nas provações da vida. Mas o poder do Espírito só vem se somos aprovados no teste. Então, veja, poder tem a ver com autoridade. Autoridade tem a ver com submissão e retidão, né? Na verdade, quando a gente demonstra ter autoridade, é porque há submissão, né? A retidão, né, na vida da gente, né? Então, veja, então, poder tem a ver com autoridade. A autoridade está ligada à retidão, está ligado ao fato de você vencer o diabo, sua sedução, sua tentação, com atitudes corretas, né? Então, quando você ouve alguém cheio de autoridade, isso fala de uma pessoa que venceu os testes, os desertos, as provações da vida, né? E agora vamos ler, então, Mateus capítulo 4.
Abra sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. Diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Uau! Jesus foi levado pelo deserto por quem? Pelo Espírito Santo. Então vamos entender, deserto na Bíblia é um princípio espiritual. Se você abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Deuteronômio 8, versículos 2 e 3, Deuteronômio é logo no início da Bíblia, um dos 5 livros que compõem a Torá, o Pentateuco, diz assim, olha, Deuteronômio 8, 2 e 3. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então veja, assim como Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, nós frequentemente somos levados ao deserto pelo Espírito Santo, né? Então veja, deserto não é uma experiência que eu passo uma vez na vida, eu passo sempre. E o deserto vem por 4 motivos, como nós lemos. Ele vem para provar, para testar, e quando nós somos provados, então você pode, eu estou no deserto. Segunda coisa, ele vem para humilhar. Ao contrário de orgulho e soberba, ele vem para que você experimente um período de humilhação, para que você seja capaz de se humilhar, de se esvaziar deste orgulho, né? Em terceiro lugar, o deserto vem para manifestar o que vai dentro do seu coração, para você conhecer motivações que estão escondidas dentro de você. Em quarto lugar, o deserto é a chance de a gente conhecer a Deus, né? O tempo de deserto é um tempo de sequidão, parece que não está chovendo, que você não sente aquele fluir dentro de você de Deus, é um lugar monótono, né? Não tem paisagem, deserto é um lugar onde não se planta, não se colhe, não se produz, né? Aquela paisagem igual, sempre igual, né? Talvez você esteja vivendo esse tempo, nós estejamos, né, no deserto, tempo que você muitas vezes pode se sentir culpado, acusado, né? Esteja pensando que está em pecado, né? Deus permite esse deserto para testar você, né? Assim como Jesus, o rei, nós, os filhos do rei, também somos testados, devemos ser testados. Sabe, teste não é bom, não é tão agradável, né? Por exemplo, a gente gosta muito da escola, da faculdade, da pós-graduação, do mestrado, mas quando nós vamos ser provados, passar por um teste, nós não gostamos muito, né? Mas é aí
É ali, né, nessa pressão, que o sol mostra o que acontece nos nossos corações. É a luz desse sol da justiça que brilha e revela o que tem no nosso interior, no nosso íntimo. Mostra o porquê nós fazemos as coisas, né? Mostra por que você vai à igreja, por que você oferta, por que você ora, por que você canta, por que você adora, né? Por que você ouve a escola bíblica, né, e se dispõe a estudar, né? O teste de Jesus envolveu alguns aspectos, né? Nós lemos lá na aula passada, em Mateus 3,17, que uma voz se ouviu do céu quando Jesus foi batizado, né? Que veio a pomba e tal, e daí se ouve: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Mas olha, observe uma coisa, quando o diabo tenta Jesus, ele reproduz esse texto, porque ele estava lá, ele ouviu, né? Que Deus estava falando, o Pai estava falando a Jesus. Só que quando Jesus é testado, o diabo omite a palavra amado. Ele diz só assim, ó: se você é filho de Deus. Não, ele omite: se você é o filho amado de Deus. Por que o diabo fez isso? Porque ele queria mexer com a identidade de Jesus. Então prova, ele estava dizendo, prova que você é filho de Deus, né? Eu vi os céus abertos, eu vi aquela experiência linda que você teve, né? E é isso que ele fala para você e para mim, né? Você sabe? Você é cheio de fé? Então prova. Prova que você tem unção. Prova que você é líder. Prova que você é pastor. Prova que você é chamado por Deus. Prova, mulher, que você é a coluna da sua casa, mesmo que ninguém vá, mesmo que ninguém creia. Prova que você foi chamado por Deus. O diabo vai sempre querer uma prova de alguma coisa. Isso é o teste. Mas nós não temos que provar nada para o diabo. Nós temos que ser filhos, descansar no amor de Deus. O diabo também queria que Jesus saísse da posição de homem. Mas Jesus também não aceitou isso. Ele queria que Jesus provasse que era filho de Deus. Então ele diz assim para Jesus: manda essas pedras se transformarem em pão. E Jesus diz: Satanás, eu sou homem. Eu sou homem. E no Novo Testamento, Jesus é o Filho de Deus, mas também é filho do homem. Isso é muito importante. Para ser salvo, você precisa entender que Jesus é o Filho de Deus. Mas para nos salvar, Jesus tinha que ser filho do homem. Interessante isso. Por quê? Porque quando Adão pecou lá no jardim do Éden, ele entregou ao diabo os reinos deste mundo. Adão homem, ele tinha o governo antes do pecado, tinha o reinado antes do pecado. Mas quando ele peca, ele entrega os reinos deste mundo e o seu poder de reinar para Satanás, né? Salmo 115, 16 diz assim, ó, Salmo 115, versículo 16. O mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou ao homem. Portanto, veja só o homem tem legalidade nessa terra. Deus deu a terra ao homem. Deus não vai tomar de volta, como não tomou, né? O mundo jaz no maligno. Então agora Deus vem em forma de homem. Só o homem nascido de mulher, só o homem que tem o RG, tem autoridade nessa terra. Satanás não tem, porque depois que Adão pecou, entregou o reino a Satanás, Jesus vem em forma de homem e toma de volta a coroa do reino, do governo. E todos aqueles que creem em Jesus, então são resgatados na sua posição de autoridade. Isso é tremendo. Jesus é o segundo Adão. Ele veio para tomar de volta da mão do diabo aquilo que o primeiro Adão tinha dado para Satanás. Então Jesus não podia vir só como filho de Deus, como uma imagem, como um anjo voando, aparecendo de vez em quando. Não, Jesus tinha que vir
com toda a limitação humana. Ele foi um bebê, ele foi gerado por Maria, ele chorou, ele teve que ser amamentado, ele passou fome, ele passou frio, ele sentiu todas as coisas que o homem, só que ele não pecou. Ele foi tentado em todas as coisas, a Bíblia diz, mas ele não pecou. Então é na posição de homem que ele salva o homem. E é na posição de homem que ele tem autoridade para tomar de volta das mãos do diabo a terra. Então veja, ele veio para fazer a vontade de Deus, que Adão não fez. E ao fazer a vontade de Deus, Jesus manifesta a imagem e semelhança de Deus. O grande teste de Jesus era que o diabo queria que ele saísse da sua posição de homem. Então que ele se jogasse lá de cima para os anjos pegarem, que ele transformasse, ele podia fazer isso, ele tinha autoridade, ele era Deus, mas Jesus sabia que ele precisava obedecer essa limitação, se enquadrar nela. Muita gente quer ser anjo, quer ser Deus, quer ser um ser extraordinário. E nós só devemos ser homens frágeis, de barro, gente, humanos, mas dependentes de Deus. Quanto mais dependentes de Deus nós formos, melhor. Quanto mais você disser, isso para mim é muito grande, melhor. Isso é a chance de crer, de depender. Jesus, que era o Filho de Deus, disse, sem ti eu nada posso fazer, se referindo ao Espírito Santo. Ele estava dizendo, sem o Senhor, Espírito Santo dentro de mim, eu não posso fazer nada. Então veja, o diabo quer que você saia dessa posição de dependência, né? E fique achando que não precisa de Deus. Então a tentação de Jesus, do rei, seguiu uma sequência. Primeiro, Jesus foi tentado na questão física. A tentação sempre começa no âmbito físico, do apetite, do sustento, do sexo, das coisas naturais. Pode ver que você começa a olhar a circunstância, sua visão. Né? Você sente o cheiro de alguma coisa. Você ouve uma palavra. Né? Você tem, de repente, um apetite. Do nada vem à sua vida. Né? Tudo começa com o físico. A tentação começa com o físico, assim como ele disse para Jesus, né? Manda essas pedras se transformarem em pão, né? Depois vem a área do reconhecimento. Satanás levou Jesus lá em cima do pináculo, né? E propôs que ele se jogasse para baixo, para que os anjos viessem socorrê-lo. E todos soubessem que de fato ele era o Filho de Deus. Ou seja, dá um show para nós aqui, Jesus. Todo mundo vai ver quem você é. E é isso que Satanás faz, né? Ele começa a levar a pessoa a desejar reconhecimento. Eu ouço muitas pessoas e já me chateei muito também comigo mesmo. Nós desejamos reconhecimento. Ah, aquele pastor não me reconhece. Ah, aquele líder não está nem aí para mim. Eu faço, ninguém me vê. Ninguém me dá reconhecimento. Nossa, isso é a síndrome de Satanás. Quando estava lá com Jesus no pináculo, né? Dizendo, dá um show agora, né? Eu ouvi muitos líderes dizerem isso, né? Eu não mereço isso, fiz tantas coisas para tantas pessoas. É verdade, não mereço, nunca vão merecer. E nunca devemos desejar reconhecimento de ninguém, de nenhum homem, de nenhum pastor, de nenhuma igreja, de ninguém, né? Aqueles que querem dar show não manifestam a natureza de Jesus. Aqueles que chamam atenção para si quando a unção é manifestada. Aqueles que dizem aí, é o ministério tal, no nome da igreja tal. Não, meu querido. Se Deus te deu uma música, a música vem de Deus. Se Deus te deu uma revelação, a revelação vem de Deus. Compartilhe tudo isso que eu estou falando, né? Se Deus te deu uma visão, a visão vem de Deus. Né? Você não tem mérito nenhum. Eu ouço as pessoas falando, eu vou patentear a visão de Deus. Puxa, isso já não tem nada a ver com o reino de Deus. Nunca ouvimos falar que Jesus fez isso, que se autopromoveu, que fez propaganda dos seus milagres. Mas muitos pregadores a gente ouve dizendo isso. Eles acham assim, se não fosse eu, nada acontecia. Foi esse o tempo dos grandes ministérios que tinham o missionário tal, a pessoa tal que faz milagres. Não, hoje a igreja... ela é feita de pessoas comuns,
Pessoas que se respeitam, se amam, apesar de títulos. Não é pelo meu título que você tem que me honrar, você tem que me honrar porque eu sou filha de Deus, eu sou sua irmã em Cristo, você precisa me honrar porque eu sou também humana, falha, eu tenho fraquezas e não porque eu tenho um título de pastor. Isso é muito triste, né? A honra deve ser dada a todos, né? Toda vez que um homem chama atenção para si, Jesus nunca... Você já reparou que todas as vezes que Jesus fez um milagre, ele falava assim, não conta para ninguém, não fala para ninguém, né? O que as pessoas faziam? Ele curou o cego, ele falou, não conta para ninguém, não fala nada para ninguém, mas eles faziam tudo o contrário, né? Se fosse nós hoje, talvez o pastor escreveria assim numa faixa bem grande, aqui curou um cego, aqui, só para você ir lá na igreja daquele que curou o cego. Mas quem cura não é a pessoa, quem faz tudo é Jesus, é a unção, toda a honra, toda a glória a Ele. Então veja, Jesus fazia tudo escondido, saía surdina, mas muitos gostam do show, de serem vedetes. O show é o espírito do diabo, do ídolo, daquele que quer aparecer, que está no pódio, no palco, evidência. Mas o Espírito do Cristo é o contrário, ele não tenta aparecer, ele não quer se mostrar, ele sai na surdina, pela multidão. Se Deus usar você para fazer alguma coisa grande, não conta para ninguém, deixa que a pessoa que recebeu conte. Se ela contar, recomende, não fale o meu nome, dê a glória a Jesus, fale de Jesus, fale de Deus, porque ninguém cura ninguém tem poder em si mesmo, o poder é todo dele, ele quem faz, ele quem cura, ele quem liberta. Mas nós insinuamos que nós temos poder, insinuamos que a nossa geração tem mais unção. Isso é uma falha no teste. Isso significa que é uma reprovação. E o teste, terceira coisa, né? O terceiro teste é que Jesus foi testado com relação aos reinos do mundo, né? O diabo fala, né? Esses reinos foram dados para mim. E eu te dou, e eu dou para quem eu quiser. Agora eu dou para você, se você se curvar diante de mim. Jesus foi tentado para ter os reinos deste mundo. Mas quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele encerra a oração dizendo, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Muitos não oram essa parte do Pai Nosso, né? Mas nós precisamos lembrar disso constantemente. Teu é o reino, tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Então veja, por que Jesus entregou essas três coisas para o Pai? Porque todo mundo está à procura disso. À procura do reino, à procura do poder e à procura da glória. Nós estamos vendo isso no nosso cenário político. Nós estamos vendo todo o preparo desse mundo para o reino do anticristo, né? Reino nos fala de posição. Todos gostamos de posição, de sermos o pistolão, de sermos aqueles que, né, de ocuparmos a posição de autoridade, de mandar. Ninguém quer ficar por baixo, todos querem posição, poder, porque poder nos fala de habilidade, fazer coisas, ser o melhor, ser reconhecido, visto, admirado, né? Todos querem ser milionários, querem ser ricos, porque querem ter poder, querem ter glória, todos estão atrás do elogio. Quando alguém pergunta, o que você achou disso que nós fizemos? Porque quer ganhar o elogio, né? Todos precisam e querem elogios. Mas o Senhor Jesus entregou tudo isso para o Pai. Por isso adoramos cantando, né? Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti. Tudo é para ti, tua é a glória. Claro, tudo é a glória, né? Se temos talento é para a glória do Senhor. Se não temos é para a glória do Senhor. Se eu tenho 1, glória a Deus. Se eu tenho 10, glória a Deus. Tudo é dele, por ele, para ele. São todas as coisas. Oh, glória a Deus por isso. Então veja, vamos fazer um paralelo dessa tentação de Adão e a tentação de Jesus, rapidamente. Em Gênesis 3:6 está escrito assim. No livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 6 diz, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido que comeu também.
3 coisas. Em primeiro lugar, a mulher viu que aquela árvore era boa de se comer. Começou a tentação por onde? Pela questão física. O mesmo aconteceu quando Jesus estava com fome. Manda que essas pedras se transformem em pão. Segundo lugar, aquela árvore era atraente, agradável aos olhos. Em primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16. Diz assim: pois tudo o que há no mundo, a cobiça, ou concupiscência, desejo forte, né? Da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então veja, tudo que há no mundo, o desejo forte, desenfreado da carne, esse prazer, o desejo dos olhos e a soberba da vida, tudo começa assim. Então Eva viu que era agradável para se comer, o diabo propôs a Jesus que transformasse as pedras em pães, e nós temos o desejo da carne, o desejo dos olhos. Eva viu a fruta, era agradável aos olhos. Jesus foi levado ao alto para ver os reinos do mundo. E em terceiro lugar, diz o texto de 1 João, a soberba da vida, a ostentação dos bens. O diabo falou: você vai ser como Deus, seus olhos vão se abrir, você será como Deus, ou seja, você vai ter domínio, você vai ter governo. Então o princípio é o mesmo, o diabo não muda. O diabo é um espírito, o espírito não muda. Deus também não muda, né? Ele é o mesmo. Por isso nós podemos entender como o diabo age e resisti-lo. O cristianismo não é algo mesquinho, pequeno. Nós precisamos crescer no Senhor e manifestar o cristianismo bíblico. E isso significa vencer o diabo no teste, na tentação, na provação que você está passando. Que armas que o Senhor Jesus usou para vencer a tentação? A primeira coisa é que você tem que ter a revelação deste amor. E às vezes, queridos, eu vou dizer para você, às vezes você não levanta achando isso. Às vezes você levanta achando mesmo que você não é bom, que você está colhendo fruto das suas obras horríveis, que você é um fracasso na vida. Mas nesse momento você precisa se lembrar que Deus te ama, né? Você precisa se lembrar dessa voz: eis a minha filha amada, em quem eu tenho todo prazer. E esse amor não varia segundo as circunstâncias. Deus não ama você mais quando as coisas estão bem e menos quando as coisas estão ruins. Não, Ele ama você todos os dias. Você é filho dele independente dos problemas que você está enfrentando. E é fundamental você passar por esses dias de tentação, de provas, de preparação, né, com essa visão clara de Deus. Ele me ama. Ele me ama, disse eu sei. Satanás, em sua fala com Jesus, ele omite isso, né? Mas você não vai se esquecer disso, né? 3 armas que Jesus usou, né? Ele usou a palavra, está escrito. A primeira arma é a mais poderosa, é a palavra cortante. Para tudo que o diabo falava, Jesus dizia: está escrito. Vencemos, portanto, o diabo pela palavra de Deus. Não é simplesmente decorar os versículos, a palavra tem que ser viva dentro de você. Tem que pegar esse estudo agora, no seu caderninho, depois rever os versículos, né? Aplicar fé a eles. O diabo falou a palavra para Jesus, ele usou a palavra, ele usou o Salmo 91, nos versículos 11 e 12, o Salmo 91, versículos 11 e 12, que está escrito assim: porque aos anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Mas como que Jesus rebateu? Mas também está escrito. Uau! Então veja, o diabo vai até usar a palavra contra você, com mentiras, com aparência de verdade. Esse é o grande teste, né? Você sabe que a gente vai falar com as pessoas, elas dizem assim: mas tudo me é lícito. Sim, mas não convém.
Não convém que você faça isso. Não convém que você tenha essa linguagem tão chula. Não convém que você minta. Não convém que você engane. As pessoas falam, não, deixa eu pecar, depois eu confesso. Não, isso é uma mentira. Aquele que é de Deus não vive em pecado. A maneira de vencer é dizendo, está escrito. Muitas vezes Satanás vai vir atacar sua auto-baixa estima, ele vai dizer para você, você não presta, você nunca vai ser algo na vida, você é um fracasso, você é imprestável, incompetente. Na verdade, ele não diz você, ele diz, eu sou incompetente mesmo, e você acha que é o seu pensamento. E aí você vai entrando em depressão, você vai entrando em... É terrível isso. A verdade não é aquilo que você vê, não é aquilo que você sente, não é aquilo que você ouve, que os outros falam de você. A verdade é a palavra de Deus. E por que ele diz 3 vezes? 3 tentações, porque o número 3 é o número que significa o completo. Pai, Filho e Espírito Santo. 3, algo completo. 3 vezes o diabo foi tentado. 3 vezes Jesus, lá no Getsemane, orou intensamente. 3 vezes a tentação é sinal de que você lutou até o fim, de que Jesus foi até o fim no Getsemane. O diabo não vai desistir na primeira vez. Ele não para, ele é muito perseverante. Ele vai insistir e você vai vencer pela palavra. Por isso você precisa conhecer a Bíblia, por isso nós estamos estudando a Bíblia, né? Por isso nós devemos aprender como usar essa palavra tão poderosa, né? Como vamos ministrar se não ouvimos, né? Como vamos ensinar se não aprendemos? Segunda coisa, você precisa ter temor a Deus, né? Não tentarás o Senhor teu Deus, diz o texto de Mateus 4. Jesus disse, não tentarás, né? Muitos não vencem a tentação porque não têm temor. Na hora da tentação, eles olham para um lado, para o outro. Não olham para cima. Não se ligam em Deus. Acham que Deus não se importa. Que Deus não vai fazer nada. Veja, temer não é ter medo. Temer é ter um respeito. É ter um sério respeito, né? Os nossos filhos deveriam ser assim, né? Ter liberdade com os pais, amá-los, brincar com eles, mas temer sua autoridade, especialmente quando fazem algo errado. O mesmo acontece com Deus. O crente que não tem temor de Deus é insensato, estúpido. O temor do Senhor, diz a Bíblia em Provérbios, é o princípio da sabedoria, é o caminho de viver a vida cristã como Deus quer. Muitos não temem a Deus, falam que querem, sem temer as consequências de suas palavras, de suas atitudes, né? Ferem as pessoas, não se retratam, não pedem desculpas, não pedem perdão. Em terceiro lugar, a adoração é uma arma poderosa para vencer o diabo. Jesus disse, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestará culto. Quando você adora a Deus, você coloca o diabo para fugir, né? Os inimigos fogem. Foi assim no Velho Testamento, enquanto o povo adorava, Deus perseguia os seus inimigos. A vitória contra os seus inimigos não depende de nós lutarmos com nossas armas de guerra, depende de adorarmos, de nos curvarmos, de nos prostrarmos. Deus se levanta quando nós ajoelhamos. Deus peleja por nós, e, né? Quando você tenta fazer, Deus para, né? Olha que interessante, quando você age, Deus senta, né? Por isso, no meio da luta, louve, adore, nunca deixe que o diabo cale você, não importa o que venha, nunca se cale, nunca permita que o diabo tire o louvor da sua boca. Haja o que houver, na luta que for, na tentação que for, abra a sua boca, comece a cantar, adore a Deus, ministre a Ele, você vai ver a vitória do Senhor. Amém, queridos? A adoração é o maior nível de batalha. Oh, aleluia! Em todo tempo adore o Senhor. Não se cale de maneira nenhuma, adore a Ele, né? Dê a Ele toda a honra, toda a glória por tudo que você tem enfrentado, por esses dias, pelas dificuldades, pelos problemas, pelas vitórias, porque nós resistimos até aqui, quem diria?
Nós já temos 2 meses que não podemos nos reunir. Quem diria que a igreja resistiria? Quem diria? Mas nós estamos aqui, nós vamos resistir. A igreja não vai parar. E nós vamos continuar adorando o Senhor. Amém? Eu quero aconselhar você, pedir a você que não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, inscrever-se no canal. Amém, queridos? Mesmo para as pessoas que não entraram nesse momento, que você possa distribuir essa palavra, não por mim, não pelo nome do nosso ministério, mas pelo nome do Senhor. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus? Vamos falar com Deus. Pai justo e Pai santo, nós queremos te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Nós reconhecemos que toda a escola bíblica é fruto do teu poder, da tua glória, do temor que temos tido, do desejo que o Senhor mesmo tem colocado em nós por conhecermos a tua palavra. Eu quero te pedir nesta hora, meu amor, o Senhor visite com uma unção especial todos aqueles que estão atravessando um deserto, que estão sendo testados, provados, e que o Senhor, através desta unção do Espírito Santo, da total dependência que temos de Ti, possa nos garantir que sejamos aprovados e que possamos atravessar este Jordão, esse tempo de deserto, esse tempo de pandemia e entrarmos na terra de Canaã, como nós aprendemos hoje. No poder que é no nome de Jesus é que eu oro, liberando uma unção de fortalecimento sobre cada vida nessa provação. No poder que é no nome de Jesus é que oramos e te agradecemos. Amém e amém. Amém, meu amado. Hoje aula 10, próxima aula, aula 11, eu espero você. Um beijo grande no seu coração.